Olá, boa noite. Terça-feira, 1º de novembro. E a partir de agora, você acompanha mais um programa Ponto de Vista. Eu, Débora Cristina, convido você para nos acompanhar até às 9h30 da noite. E após 23 anos tramitando no Congresso Nacional, o projeto de lei que regulamenta o aviso prévio proporcional ao tempo de serviço entrou em vigor no último dia 13 de outubro. A partir de um acordo feito entre todos os partidos que se manifestaram a favor da aprovação do projeto de lei 12.506/2011, o mesmo foi aprovado sem alteração do texto, para evitar que tivesse que retornar ao Senado para nova apreciação, já que a proposta havia sido votada no ano de 1989 e estava parada na Câmara dos Deputados desde 1995. Agora aprovada, a nova lei regulamenta a Constituição, determinando que seja mantido o prazo atual de 30 dias de aviso prévio, com o acréscimo de 3 dias por ano, trabalhado aí até o máximo de 90 dias. Ou seja, a partir de 20 anos de trabalho, o empregado terá direito a 3 meses de aviso prévio. Ainda pelo texto aprovado, para quem ficar até um ano na empresa, o aviso será de 30 dias. Segundo alguns sindicalistas, essa alteração na lei visa a melhoria da condição social do trabalhador. Mas mesmo tendo bons propósitos, a lei ainda pode ter muitas discussões, principalmente porque alguns dizem que está muito mal elaborada. Mas até que ponto a nova lei do aviso prévio beneficia o empregado e o empregador? Segundo um dos meus convidados desta noite, a nova lei do aviso prévio é ruim para o empregado e muito ruim para o trabalhador. Esclarecimentos e lacunas da nova lei do aviso prévio. Esse é o assunto do programa Ponto de Vista desta terça-feira, que já está no ar. E para o nosso bate-papo, eu convidei 2 especialistas no assunto. A advogada Yolanda Robert, especialista em Direito e Processo Civil pela Associação Catarinense de Ensino e também em Direito do Processo do Trabalho pelo Instituto Luiz Flávio Gomes. Yolanda também é professora de Direito do Trabalho no Senac Joinville e presidente do Núcleo Jurídico da CIG. Recebo também o advogado André Dyer, pós-graduado em Direito do Trabalho, mestre em Direito Empresarial do Trabalho, advogado trabalhista empresarial, professor de Direito do Trabalho na Sociesc e presidente do Conselho dos Núcleos da CIG. E eu quero começar dando meu boa noite para vocês, agradecendo a presença. E eu quero começar te provocando, André. Você fez uma palestra na noite de ontem na gestão compartilhada norte do Perini, no Parque Perini. E um dos seus comentários na palestra foi que, o que eu falei há pouco, que essa nova lei ela é ruim para o empregador e muito ruim para o empregado. Eu gostaria que você explicasse para o nosso telespectador esse seu conceito. Primeiramente, boa noite, Débora, obrigado pelo convite. Queria saudar também a companheira Yolanda de Assige, de faculdade, de advocacia agora. É um prazer estar com vocês, saudar os ouvintes e dizer que a questão, para mim, é simples. Você colocou bem a questão da lei do aviso prévio, né, a maneira como ela ficou no cenário nacional agora. E eu diria que ela onerou para a empresa, ela foi ruim para a empresa. Quanto mais tempo o empregado ficar dentro da casa, mais caro será o seu aviso prévio. Isso implica no aumento do custo Brasil, que fica mais caro, né? O empregador, então, terá essa consequência. O que o empregado não visualizou perante a publicidade que foi feita do Congresso Nacional e de alguns sindicatos é que, para ele, a situação também não é tão favorável assim pelo tempo que ele esteja numa empresa. Imagina, o empregado ele fica com valor após um tempo de serviço dentro de uma empresa. Ele se sentir valorizado por estar o tempo de serviço. Agora, ele pedindo para sair da empresa, um detalhe é muito importante. O aviso prévio, ele é um só. Então, se o empregador tem que conceder 90 dias de aviso prévio para o empregado, conforme for a proporção, se o empregado quiser sair da empresa, ele também terá que dar os 90 dias para o empregador. Então, ele vai trabalhar mais 3 meses ou será que vão ser descontados 3 meses dele de trabalho? Esse é o primeiro ponto de vista que eu vejo desfavorável para o empregado. No mais, a questão é complicada, afinal, a rotatividade de mão de obra dentro das empresas é algo comum no nosso dia a dia.
Dificilmente você vê um empregado que fique tanto tempo dentro da empresa. Já na lei antiga. Na lei nova, o empregador, conforme for o tempo de serviço do empregado dentro da empresa, vai pensar, opa, esse cara está tanto tempo aqui, será que vale a pena ele continuar? O aviso prévio dele vai ficar mais caro para mim, eu vou dispensar ele o quanto antes. Esse é um segundo ponto. O terceiro ponto é a questão da informalidade no Brasil. Nós temos muita falta de registro em carteira. Em empresas menores, na grande parte, mas existe esse grande problema aí no direito brasileiro. Então, vamos continuar a ter falta de registro em carteira. E por último, que eu vejo como um detalhe inicial para a gente colocar o ponto, né, do problema, seria que o empregado ele vai ficar à mercê da espécie de contratação que o empregador vai fazer para ele. Por quê? Porque a empresa, ela hoje tem a possibilidade que a lei criou de, em determinados casos, contratar o empregado com prazo determinado, seja ele temporário ou com o contrato a prazo determinado, que a lei especifica nos casos que isso pode ser feito. O que vai acontecer? O empregador vai lutar muito para contratar a prazo determinado, para fazer com que não tenha onerado a questão do aviso prévio. Então, por esses pontos iniciais que eu queria lançar para nosso debate, eu vejo que não seria bom para o empregado. Não porque eu seja advogado de empresa e que vamos trabalhar isso porque foi ruim para a empresa. Foi ruim para a empresa, mas a gente tem que colocar que a empresa vai ter ferramentas para buscar da mesma forma o aviso prévio para o empregado. E que isso pode, como você mesmo falou, acabar não tendo aí, o trabalhador não tendo tantas oportunidades e a rotatividade acabar sendo maior. Doutora Yolanda, um dos pontos que a senhora questiona na questão da nova lei é sobre o texto, pelo fato dela ter sido aprovada muito rapidamente, por mais que tenha tramitado no Congresso por cerca de 23 anos. Qual a sua avaliação, sua posição a respeito do texto desta nova lei do aviso prévio? Perfeito, Débora. A gente tem que entender o contexto que essa lei foi aprovada. Por quê? Porque essa lei ela foi aprovada temendo por um julgamento do STF, do Supremo Tribunal Federal, que ia apreciar essa matéria através de uma ação que estava sendo discutida a aplicabilidade do aviso prévio de maneira proporcional. Então, o Legislativo, temendo por uma decisão que poderia até conceder um prazo maior, uma dilação ainda maior desse aviso prévio, aprovou a lei às pressas. Era uma lei antiga, mas que ela já estava numa fase de arquivamento. Ela simplesmente foi tirada do arquivo e em menos de 30 dias foi aprovada um texto que, no decorrer desses 23 anos, como você bem colocou, merecia ter sido revisado e, principalmente, ser adequado ao contexto. Eu vejo assim, o aviso prévio, eu não digo que ele é negativo. Por quê? Porque ele é proporcional ao tempo que o funcionário estava na empresa. A gente tem que entender a finalidade do aviso prévio. E é para o empregado, para que ele possa, no momento da rescisão do contrato de trabalho, buscar uma colocação, uma nova colocação no mercado, e para a empresa também conseguir substituir aquele funcionário quando ela recebe a comunicação que aquele empregado não tem mais interesse em manter o contrato de trabalho vigente. E o que acontece? Se durante 20 anos você investiu naquele teu funcionário ou aquele funcionário investiu na empresa, nada mais justo que ele tenha um prazo maior, um prazo de 90 dias, para que ele busque essa recolocação no mercado ou que a empresa busque a substituição daquele empregado. Para um funcionário, de repente, que administrava um setor da tua empresa e ele de um dia para o outro sair sem ter tempo hábil para que busque alguém para substituí-lo naquelas funções, até que as funções, as pendências que existem seja repassada para o novo funcionário, também é prejudicial à empresa. Então, quando a gente vê essa finalidade, a gente percebe que o aviso prévio, essa alteração, ela não foi prejudicial, mas a lei, que ela acaba envolvendo uma questão, sim, delicada do contrato de trabalho, merecia o quê? Merecia ter sido feita de uma maneira um pouquinho mais completa. Ela ficou lacunosa, ficou alguns pontos que ainda estão passíveis de interpretação, e isso é prejudicial como um todo para o Brasil, como o André bem colocou, a questão do risco Brasil. E essas lacunas que estão na lei, o André foi muito preciso na sua introdução, dizendo alguns os pontos positivos e negativos. E aí, linkando aí ao teu comentário a respeito do texto, da aprovação muito rápida do texto. Passaram-se 23 anos quando a lei foi aprovada no Senado. Na opinião de vocês,
E a gente sabe que em 23 anos a economia do nosso país mudou, as questões trabalhistas mudaram. Isso acaba também, essa aprovação muito rápida, esse texto, sem revisão alguma, isso também é um retrocesso, né, de certa maneira. Eu acredito da seguinte maneira, a Yolanda foi sublime ao colocar a questão do Supremo Tribunal Federal, que é o nosso órgão máximo, o julgador dos julgadores que nós temos no Poder Judiciário brasileiro. 4 funcionários da empresa Vale do Rio Doce entraram com uma ação trabalhista contra a empresa, pleiteando justamente isso que a Constituição brasileira, que é a nossa lei das leis, fala. O quê? Que o aviso prévio é de 30 dias, sujeito a uma lei complementar que colocará proporcionalidade em cima disso. Ou seja, será mais de 30 dias conforme o tempo de serviço. Era essa a ideia. Então, os funcionários da Vale do Rio Doce, eles provocaram o Poder Judiciário nesse sentido. E ganharam, perderam, tal, até chegaram no Supremo Tribunal Federal. Aí o que aconteceu? Muitos ministros do Supremo Tribunal Federal, que são os julgadores, eles começaram a ameaçar, darem julgamentos arriscados a respeito da matéria, que iam colocar a empresa, por exemplo, numa situação extremamente delicada. Por exemplo, o aviso prévio para alguns ministros seria de 6 meses, né? Independente do tempo de serviço. O que aconteceu daí? Um ministro pediu vistas do processo, quer dizer, eu quero dar uma olhada nisso aqui para ver qual é a situação dessa gravidade. E aí o Congresso Nacional, através de uma procura grande de sindicatos patronais, de empresas, confederações sindicais, que são sindicatos de cúpula, né? E a própria ACIJ, a nossa Associação Empresarial, pleiteou perante o nosso senador Luiz Henrique, que trabalhou muito bem nesse sentido, para que alguma coisa fosse feita de modo razoável, tanto no Supremo Tribunal Federal como no Congresso. Então o Congresso foi rápido, aprovou uma lei antiga, existiam outros projetos de lei tramitando no Congresso a respeito da mesma matéria, só que a lei ficou, como a Yolanda falou, vaga, ela não tem alguns fundamentos, como por exemplo dizer assim, isso está valendo a partir de quando? Vale para quem foi dispensado ou pediu dispensa agora, ou está valendo para quem já foi dispensado nos últimos 2 anos? Então isso ainda existem muitos sindicatos de trabalhadores que já estão se assanhando, vocês saíram, vocês têm tempo de empresa antigo, né, para ter uma proporcionalidade maior que 30 dias, vamos agora entrar com uma ação trabalhista contra a empresa para pedir um aviso prévio maior? E a empresa, será que teve orçamento a ponto de ter a garantia que vai poder sanar isso depois? Esse foi um dos motivos que a lei pecou ao não colocar um liame no sentido de a partir de quando está valendo esse aviso prévio e quem tem direito a ele ou não. A gente percebe que ainda temos muitas lacunas e dúvidas nesta nova lei. Doutora Yolanda, como é que ficam as questões aplicação dos contratos, então, já vigentes? O que a lei prega em relação aos contratos em vigência de trabalho? Sempre quando existe uma lacuna na lei, Débora, tem que se observar os princípios, que é o fundamento da lei, o contexto da interpretação daquela lei. E no direito de trabalho prevalece o princípio da aplicação imediata da lei quando os atos daquele contrato de trabalho ainda não aconteceram. Porque, a princípio, ela está valendo a partir de 13 de outubro, 13 de outubro, inclusive para os contratos já vigentes. Se o aviso prévio foi pedido do dia 13 de outubro para frente, a nova lei e o aviso prévio proporcional deve se aplicar. Esse é o entendimento que vem prevalecendo. É uma matéria que ainda está sendo discutida e eu coloco mais. É o momento das empresas começarem a trabalhar um pouquinho o alinhamento estratégico de recursos humanos. Pensar na prevenção. A gente não pode mais pensar assim, quando eu demitir meu funcionário, eu vou ter que pagar 30, 60, 90 dias de aviso prévio. O que a empresa tem que pensar é em reter aquele talento. O que eu preciso fazer na minha empresa para que esse funcionário permaneça, para que esse funcionário desenvolva um bom trabalho, para que eu possa colher frutos como empregador do trabalho desse meu funcionário, desse meu colaborador. E daí começar a planejar o recurso humanos, trabalhar um pouquinho com avaliação de desempenho, criar um plano de carreira, para que o funcionário fique 20 anos na tua empresa, porque um funcionário de 20 anos na empresa é um funcionário gabaritado, que tem know-how e que vai sim trazer frutos. Então, acho que a aplicação da lei tem que ser pensada, porque de fato já estão até cogitando uma lei para regulamentar a lei. Ela foi tão mal elaborada que estão falando em uma segunda lei para regulamentá-la, o que a gente também não poderia ter deixado chegar nesse ponto. Mas, como chegou, vamos pensar um pouquinho no preventivo, vamos pensar um pouquinho antes também, sabe, Débora? Ok, bom, mas a gente volta daqui a pouquinho falando mais
sobre a nova lei do aviso prévio e as lacunas dessa lei. Eu estou conversando com 2 especialistas sobre o assunto, a doutora Yolanda e também o doutor André. E a gente volta daqui a pouquinho, um minutinho só.